Olá, eu sou a professora Isabel e hoje eu vou tratar especificamente de mediação cognitiva. O que é a mediação cognitiva? Como é que se faz para, como é que se usa, né? Ou como é que se faz para utilizar a mediação como uma estratégia para acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem, certo? A mediação é, vamos pensar assim, né, o meu forte, é aquilo que eu mais estudo. Por quê? Porque ela realmente é uma estratégia que faz toda a diferença na aprendizagem da criança. Por quê? Porque ela organiza o pensamento. E é isso que nós vamos conversar hoje, né? O que é aprendizagem mediada? A aprendizagem mediada é uma forma de interação que eu, professora, tenho com a criança para apresentar a essa criança um estímulo, que pode ser um texto, pode ser um conteúdo novo, pode ser uma imagem, não importa, pode ser um brinquedo. Essa interação é sempre intencional. Então, eu não estou ali só porque eu estou a fim de conversar com a criança. Não, eu estou ali fazendo aquelas perguntas para que ela possa organizar o seu pensamento, fazendo ela pensar junto comigo, tá? Então, assim, ó, é uma interação intencional e qualificada. Por que qualificada? Porque não é qualquer pergunta, são perguntas que vão gerar uma necessidade cognitiva de organização do pensamento. Eu vou até dar um exemplo bem prático para vocês, certo? Que é assim, ó, vamos pensar que um pai está naquela fase de ensinar a criança a andar de bicicleta, né. Então, geralmente, você vai por uma pracinha, e aí você anda um pouco, e como você, às vezes, tem que segurar muito a bicicleta, acaba se cansando, não é mesmo? Então, aí é o momento que você dá uma paradinha e diz para o filho: "Vamos descansar um pouco, vamos sentar aqui embaixo dessa árvore e vamos descansar". Isso é muito comum. Então, ali é a hora propícia para você começar a mediar. Então, eu vou fazer uma mediação de uma bicicleta para vocês agora, certo? Então, imagine que a bicicleta é essa aqui, né? Ó, ela tem rodinhas, porque a criança está aprendendo ainda, é vermelha, beleza. Então, como eu estou ali envolvida emocionalmente em aprender a pedalar, e naquele momento eu estou descansando, a gente pode bater um papo, não é mesmo? Só que é um papo intencional, mediado. Aí eu já posso dizer assim, ó, chamar a atenção da criança com a minha intencionalidade, mas chamar para gerar nela a atenção. Então eu vou dizer assim, ó, veja que interessante a sua bike. Olha só, veja que interessante a sua bike. E já coloco, já direciono a atenção dela para a bicicleta que está ali no chão. E aí eu já começo a perguntar: sabes que cor é essa bicicleta aqui? Aí a gente vai discutir sobre a cor. E sabes o nome dessa parte? Para que serve? Para que serve essa parte aqui do meio, que tem o nome de pedal? Quantas rodas essa bike tem? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, né? Ou três, depende, ou duas, depende também. E aí você conta com a criança. Todas as rodas são do mesmo tamanho? E aí, se a criança tem dúvida, você já vai lá, pega um gravetinho, vai medir uma roda da frente, vai medir a roda de trás, vai medir as duas rodas pequenininhas e você vai ver se realmente são do mesmo tamanho, tá? O que mais eu posso explorar aqui? Para que serve os freios? Ou para que serve isso? Para que serve isso aqui da frente? Para que serve uma buzina? Para que serve o banco? Então eu posso explorar tudo dessa bicicleta. E aí, essa bicicleta deixou de ser
apenas uma bicicleta, que eu estava fazendo um passeio, para ser uma bicicleta que chamou a minha atenção e potencializou a minha forma de pensar, porque eu tive que pensar o tempo todo sobre as perguntas que o meu pai me fez. Tá vendo? Então, quando você aprende a mediar, você começa a mediar todas as oportunidades. Lógico que a gente sabe que a mediação ela é estruturada, ela deve ser feita num ambiente mais sentadinho, para a gente, né, registrar tudo, ok. Mas essa mediação do dia a dia também serve para estruturar, certo? Todo o pensamento da criança, e nós não podemos perder essa oportunidade. A aprendizagem mediada, ela melhora o funcionamento cognitivo da criança com deficiência intelectual, seja por causa congênita ou adquirida, não importa. O os genes não têm a última palavra. Isso não é uma frase minha, é uma frase do Raven Forsten, certo? E hoje a neurociência ela valida essa ideia de que não é a síndrome, a condição cromossômica, o gene que define quem a criança é, e sim as interações sociais, as oportunidades, a mediação qualificada e intencional que ela foi submetida. Então, as nossas crianças com deficiência intelectual têm um baixo desempenho escolar porque elas não são submetidas a uma mediação qualificada e intencional. Pense nisso. Pense nisso. Então, assim, ó, por que, por que que a nossa criança com deficiência intelectual tem tanta dificuldade? Porque ela não aprende a pensar. E é aí que é a estratégia que eu ensino para você, né? Você fazer a criança pensar sobre o que está comendo, o que está vendo, o que está escutando, o que está falando, o que está fazendo. Não importa. Não importa. A partir do momento que você faça uma pergunta só para a criança, para fazer ela pensar, você já está gerando a necessidade do pensamento, né? De organizar esse pensamento. Existe 3 sistemas que mostram que a mediação ajuda a criança a pensar. Então, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Primeiro, que a mediação cognitiva, ela treina. É um treinamento das funções cognitivas que estão adormecidas ou deficientes. Então, se a criança não sabe, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, tá? Aqui, né? Esse desenhozinho aqui. Aí você pergunta: o que que tem aqui? A criança assim, uma bola de futebol. Só. Beleza. Então ela tem uma percepção que não é clara nem precisa, porque aqui eu tenho 2 bolas. Mas o que que chamou a atenção dela? A bola de futebol. A outra nem notou. Não sabe nem o que é, às vezes, né? É uma bola de basquete. Mas a bola de futebol, ela tem uma em casa, não é mesmo? Ela às vezes vai num jogo de futebol com o pai ou assiste na televisão, a bola é parecida. Então isso é algo que ela acertou, mas faz parte da percepção visual. A percepção visual não revela tudo que você sabe sobre algo. Por isso que você tem uma percepção episódica, rasa. Aí agora a gente vai mediar. Olha, olhe bem, além dessa bola, existe mais alguma outra coisa? Então, quando você faz essa pergunta, a criança direciona o olhar para ver. Tem outra coisa, eu não sei o que que é. Mas essa coisa tem o mesmo formato que uma bola? É redondinha? Então você já está começando a explorar um pouco mais. Tudo bem, então eu quero dizer para você que isso aqui também é uma bola, mas não é de futebol, porque ela é bem dura. Essa aqui é uma bola de basquete, que
ela é para levantar com a mão e jogar numa cesta. E ela é pesada. Ok. Então, agora nós vamos comparar essas duas bolas. O que que elas têm de comum? O que que elas têm de diferente? Tá bom? Elas têm formato é igual, mas a cor é diferente, o tamanho é diferente, a função é diferente. Então, quando eu começo a fazer essas perguntas para a criança, aquelas funções cognitivas que estão adormecidas começam a o cérebro começa a gerar a necessidade de usar aquelas áreas que estão adormecidas. Ai, gente, é maravilhosa a mediação. A criança com deficiência intelectual realmente ela aprende, né? Então, as funções cognitivas, elas são usadas para fazer a criança pensar, tá? Pensar sobre. Uma outra coisa que é que eu falei que são 3 sistemas, então o primeiro sistema é a questão da que a mediação ela treina as funções cognitivas. A mediação ela também trabalha a metacognição. Porque quando eu pergunto para a criança, por exemplo, vamos pensar aqui, pegar um outro exemplo. Quando eu pergunto para a criança o que temos aqui, e ela diz uma calça e um vestido, aí eu vou perguntar assim para ela, o que que tem nessa imagem aqui de baixo que me garante que isso é um vestido? Ou o que tem aqui em cima, certo? Que me dá certeza que isso aqui é uma calça. Então, aí eu estou fazendo a criança pensar sobre o que ela disse. E isso é metacognição. Então, na mediação, não importa se uma resposta é certa ou se uma resposta é errada. Eu não me interessa a resposta. Me interessa fazer a criança pensar sobre o que disse. Então, se ela disse que é uma calça, eu assim, o que que tem aqui que é uma calça? Me mostra. O quê? Então ela vai dizer, não, porque aqui tem 2 pernas, é azul, parece uma calça jeans, eu tenho uma calça parecida, né? Parece que ela está andando. Então, tudo isso são indícios que a criança vai olhando, observando e o tempo todo pensando sobre o que disse, né? E o terceiro sistema, né, é que você tem que saber que com a mediação o cérebro gosta de pensar. O cérebro aprende que ele pensa. E daí eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu estou mediando uma criança, sabe o que eu percebo às vezes? Que eu estou fazendo as perguntas e esse diálogo, essa interação que eu tenho com a criança, a criança revela uma certa satisfação. Uma satisfação. Por quê? Por que isso? Por que que elas começam a dar risinho? Por que que elas acham graça? Por que que elas ficam felizes? Porque o cérebro gosta de pensar, entendeu? E aí ela vai construindo uma ideia de que ela pode pensar. E isso traz prazer. Toda mediação gera esse prazer e a criança começa a se conectar emocionalmente com a tarefa. Então, nós temos aí um pensar, que é o cognitivo, e uma emoção. E vocês sabem que a emoção ela traz para o cérebro uma descarga de neurotransmissores muito potente. Então, nós temos um caminho traçado pela mediação, pelas perguntas, e mais um caminho que está sendo potencializado pela descarga de neurotransmissores. Então, olha a maravilha que é a mediação.
E quando eu tenho essas duas coisas funcionando, a cada vez que eu faço uma mediação, aquela sensação de prazer e aquela sensação de que eu estou aprendendo a pensar, ela se consolida. Aí nós temos o quê? A plasticidade cerebral. E aí, com a plasticidade cerebral, você tem a permissão, né? Você tem uma permissão de mais áreas serem mobilizadas na hora da mediação. Uma coisa que a neurociência fala é o seguinte: quando uma pessoa tem uma deficiência e ela não é estimulada, tá aí, ficou parada, estagnada. Agora, quando ela tem uma deficiência, mas ela é estimulada cognitivamente, que a gente chama como se fosse uma reabilitação cognitiva, aprender a pensar, né? É uma reabilitação cognitiva. A gente, então, há, nesse momento, uma plasticidade cerebral, que é quando o neurônio que estava ali adormecido, quietinho, meio fraco, ele se regenera, tanto anatomicamente, porque ele começa a crescer os seus dendritos, né? Quanto a funcionalidade desse neurônio, formando novas conexões sinápticas. Isso não sou eu que afirmo, é a neurociência. Então, áreas adormecidas do cérebro começam a tomar força e a seguir. E aí a gente percebe o seguinte, que na mediação, quanto mais mediação você faz, mais resultado vai ocorrer. Mais a criança vai se mostrar que sabe. Gente, isso é a coisa mais linda que tem. A coisa mais linda que tem. Então, se hoje a sua criança lá da sala de aula, né, por qualquer motivo não conseguiu aprender, o seu filho que nasceu com algum comprometimento, experimente aprender a mediar. Experimente aprender a mediar. A mediação é algo que traz satisfação. Ah, e uma coisa, né? A mediadora, toda mediadora, eu digo que ela se torna mais inteligente. Por quê? Porque a inteligência não é nata, né? A gente não nasce inteligente. A gente fica inteligente a partir do momento que a gente aprende a pensar. E por causa da fala, a fala organiza o pensamento. Então, quando eu faço uma pergunta para uma criança, eu estou fazendo para mim mesma. Então, eu ativo o neurônio da criança e ativo o meu próprio. Então, a gente também amplia as nossas possibilidades, entenderam? É lindo isso, uma coisa maravilhosa. Vocês têm que aprender, vocês têm que experimentar. Mas eu quero voltar aqui num ponto para você compreender que a mediação não é só você ficar fazendo que cor é essa, que cor é essa, que é isso, que é aquilo. Não é só isso, tem que ir além, não é mesmo? Tem que ir além. E aí, eu quero falar agora mais exatamente de que quando você faz toda essa mediação, você gera essa plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, né? Que é essa habilidade que o cérebro tem de recuperar as suas funções, de se reestruturar, né? E aí eu uso sempre uma fórmula, que eu digo para mim, para eu resumir como o cérebro funciona, eu uso essa fórmula. E ela é básica. Ela é básica para qualquer pessoa que você queira que essa pessoa volte a pensar, a organizar seu pensamento, né? Ou desenvolva isso, que é o K. O K, é o seu A, né? O K. Do que é isso? É da capacidade. Todo cérebro tem capacidade de se organizar ou de se auto-organizar. Então, nós temos a capacidade, está lá, é latente. Na sua criança com deficiência, ela também tem capacidade, mas está lá, adormecida, latente, anulada pela escola. Beleza. Aí, você tem a outra parte da fórmula, que é o NE.
O ne vem de necessidade. Qual é a necessidade que eu tenho que gerar na criança? A necessidade dela pensar. Então, se o cérebro tem a capacidade para pensar, eu vou gerar a necessidade dessa criança pensar. E com essas duas combinações, nós temos então a auto-organização, que é a consolidação da plasticidade cerebral. Ok? Então, nós temos uma fórmula. Agora, se eu estou diante da criança de forma passiva, aceitando a criança com aquele diagnóstico e dizendo, ok, né? Ok, é deficiente, então não tem o que fazer. Não, isso é aceitar. A nossa criança com deficiência, ela está o tempo todo dizendo assim para você, ó, não me aceite como eu sou, me ajude, não me aceite como eu sou, me ensine. Se você me ama, me ensine a mudar. Então, o que a mediadora faz? Gera a necessidade. Porque já está garantido que essa criança tem capacidade. Ah, mas a minha está lá no laudo que ela não tem memória, que ela não faz planejamento, que ela não consegue executar nada. Já está lá, as funções executivas estão tudo, não tem, não dá. É por causa lá do hipocampo, é por causa de não sei do que, não sei do que. Ok? Não digo que estás errada, mas uma parte dessa sua fala está errada sim, porque aquela área está lesionada, está com defeito? Tá. Mas o nosso cérebro tem a capacidade de se reestruturar, de se regenerar. Então, nós temos que apostar nisso e gerar necessidade. Gerar necessidade. Por quê? Ele vai se auto-organizar. Então, a mediação ela é sempre intencional. Por quê? Porque ela tem a intenção de gerar a necessidade da criança pensar. E ela é planejada. Por que ela é planejada? Porque a gente conhece o que está errado lá, o que não está funcionando bem, e a gente vai exatamente cutucar o cérebro naquela área ou nas áreas próximas. Certo? Então, não tem como dar errado, né? A mediação ela pode ajudar na memória da criança? Lógico. Então, assim, ó, a melhora cognitiva, ela pode ser percebida na memória visual, na memória associativa, no pensamento abstrato, na organização das tarefas. Olha, eu vou mostrar isso para você aqui numa mediação, tá? Então, vou pegar aqui duas coisinhas bem do cotidiano da criança. Ó, um sapato e um tênis. Eu vou falar o seguinte, você sabe nomear? Você sabe o que tem aqui? Ela pode dizer sim. Tá, e sabe nomear o que tem? O que é isso aqui em cima? Sapato. O que é isso aqui embaixo? Tênis. Mas isso não tem novidade. Ela já sabe. Agora é que eu vou começar a mediar e provocar a necessidade. Existe diferença entre esses dois calçados? Existe diferença? Qual? Podes me dizer? Além da cor, qual a outra diferença? E tamanho? Será que são do mesmo tamanho? São iguais? Ou o tamanho é diferente? Como é que a gente teria certeza que o tamanho é igual? Existe alguma coisa aí na tua pasta, no teu penal, que a gente pode medir para ver se é do mesmo tamanho? Gente, isso é você gerar a necessidade da criança pensar. Certo? Todas essas perguntas, elas geram essa necessidade. Então, nós temos, consequentemente, uma melhora no funcionamento cognitivo. A criança com deficiência intelectual, ela vai construindo um outro ponto de vista. Então, ela vai construir um ponto de vista sobre essa imagem, que eles são calçados, mas são diferentes, com atividades diferentes, uso diferente. Eu não posso usar um sapato desse para correr, eu posso me machucar.
Eu não posso usar um tênis desse para, de repente, bem que hoje já se faz isso, né? Ir num casamento com um vestido brilhoso e um tênis rosa. Tem gente que vai, né? Já vi. Mas, usualmente, não se faz. Então, a criança vai construindo um ponto de vista sobre essa simples imagem. Eu sei que muitos de vocês já estão experimentando. A mediação da aprendizagem serve para todas as crianças? E isso eu quero deixar claro para vocês o seguinte: olha, crianças, jovens, adultos e idosos, tá bom? Todos eles podem ter ou não deficiência, mas no meu caso aqui, eu gosto de trabalhar com crianças com deficiência intelectual. Quando eu falo crianças que estão na educação infantil ou nos anos iniciais, tá? E falo de pessoas até 12 anos. Então, veja bem, no caso, as minhas crianças, né? As minhas crianças, elas podem ter, por exemplo, dislexia. O que é ter uma dislexia? É quando a criança não consegue compreender o que lê, não consegue compreender a sua escrita, né? Então, ela tem problemas de escrita, de ortografia, de produção textual, de interpretação. Então, a mediação serve para essa criança organizar todo o processo de leitura e escrita, inclusive elaborando uma estratégia diferente para dar conta dessa necessidade. Uma criança com síndrome de Down, que para mim é um caso muito mais fácil do que uma dislexia. Uma criança com síndrome de Down, ela ama aprender, então ela já está emocionalmente envolvida, certo? Então fica muito mais fácil, muito mais fácil. E ela vai organizando todo o pensamento, por isso que a gente tem uma quantidade enorme no Brasil de crianças, de adultos, né, com síndrome de Down que já estão fazendo faculdade. Pelo que a última vez que eu contei, chega a mais de 200 pessoas fazendo pedagogia, fisioterapia, enfermagem. Então, não é impossível, certo? Outra, criança com TEA, né? A criança com TEA, ela precisa organizar todo o seu comportamento, organizar a forma como interage com o mundo, como percebe o mundo. Às vezes, elas não têm uma percepção clara e precisa. Então, a gente vai trabalhar a percepção clara e precisa, né? Desenvolver a fala. A mediação é excelente para desenvolver a fala. Então, o que eu quero dizer? Para que serve a mediação? Olha, para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, com dificuldades na aprendizagem, aquelas crianças com risco de fracasso escolar, aquelas que têm já, né, assim, uma quase uma definição escrita que vão ser reprovados. Aí aquelas pessoas e crianças com algum comprometimento neurológico, congênito, adquirido, pessoas idosas, inclusive com início do processo de demência. Eu conheço mediadoras fora do país que só trabalham com pessoas que estão já indo para um processo de demência, ou pessoas com mal de Alzheimer, mal de Parkinson, e elas estão sendo mediadas, tá? Então, assim, ó, quando o cérebro é ativado pela mediação, você gera essa necessidade de pensar. Isso é que o cérebro mais gosta, de pensar. E é a mesma coisa que a gente faz com as nossas crianças com deficiência intelectual. A gente ensina elas a pensar, certo? Como é que o cérebro funciona nisso tudo? Então, assim, ó, o cérebro funciona, mas a gente tem que pensar
na cognição, né? A cognição ela é definida pelas funções cognitivas de entrada, elaboração e saída da informação. Então, quando eu apresento isso para a criança, se ela só vê e me dizer assim, não, é uma laranja e uma cenoura, acabou. Mas não é só isso. Tem muita coisa envolvida aqui, né? Eu posso explorar tamanho, cor, forma. Isso tudo eu estou trabalhando a função cognitiva de entrada da informação. Que cores nós temos aqui, que formas. Se essa criança lembra do gosto dessas duas, da cenoura e da laranja, né? Então, eu vou trabalhando isso, explorando o máximo. Depois, nós vamos elaborar. O que será que a sua mãe faz em casa com laranja e cenoura que você gosta? Vou lá na elaboração, fazer a criança pensar, fazer a criança fazer transcendência, sair daqui e ir lá na casa dela lembrar alguma coisa que a mãe dela faz com cenoura e com laranja. Tá? E depois eu tenho uma resposta, que é o final desse processo. Entrada, elaboração e saída. Então, eu vou mediar todo esse processo. E isso enriquece o cérebro, né? Lógico que a gente pode usar a entrada da informação, a elaboração da informação e a saída da informação para controlar e regular o comportamento daquelas crianças que são impulsivas. Então, assim, ó, quando eu digo, vamos pegar aqui uma outra, vamos mediar, vamos pensar. Observe essas imagens. Olha que interessante. Acho que você nunca viu essas imagens. Aí, como é que eu vou explorar um pouco mais? Quais as cores? Tamanho? Forma? Para que serve? Onde é que você já viu alguma coisa parecida com essa? Você pode me descrever algo que seja comum a essas duas figuras? E algo que seja diferente? Gente, estão vendo? Isso é mediar. Isso é mediar. Eu também posso fazer uma comparação, né? Vamos ver uma outra imagem aqui do carrinho. Olha, eles são bem diferentes, mas eles têm alguma coisa em comum. Uma cor azul, eles são para transporte, né? Mas tem muita coisa diferente, uma é do céu, outra é da terra. Um não tem roda, o outro tem roda. Um é verde, o outro é azul. Isso tudo eu posso comparar. Sabe, uma operação mental importante é identificação. Mas comparação é mais ainda. Porque para eu comparar duas coisas, eu tenho que identificá-las primeiro. Tá? E aí eu posso explorar tudo, semelhança, que elas têm em comum, posso levantar hipóteses. Posso fazer transcendências. Você já andou num helicóptero? Você já andou num carro? Sim. Onde? Quando? Como é que foi? E no helicóptero? Agora eu quero que você imagine, se você fosse fazer uma viagem de helicóptero, para onde você iria? Por que você iria? Será que você sentiria medo? Isso tudo é transcendência. Transcendência é pensar em alguma coisa ausente da imagem. E pensando ausente da imagem, eu vou lá na memória de longo prazo e vou fortalecer essa memória de longo prazo da criança. Então, assim, as funções cognitivas é a forma como o cérebro funciona, né? E elas são necessárias para tudo que a gente faz na vida, toda experiência, toda aprendizagem, seja aprendizagem emocional, interacional, não importa. Então, com a mediação, que é o nosso tema de hoje, o funcionamento e a estrutura cognitiva da criança com deficiência intelectual, ela vai ter uma mudança, uma modificabilidade muito significativa. Muito significativa. Então, a mediação, ela cria novas estruturas cognitivas, novas redes neurais, e
ativa o funcionamento cognitivo. Gente, isso é uma belezura. E qual é a função nossa de mediador, então? É adaptar esse material, selecionar, filtrar, nomear, né? Fazer com que esse estímulo fique potencializado e não apenas porque eu, que sou mediadora, não me satisfaz apenas a criança dizer: o que é isso? É uma calça. O que é isso? É um vestido. Ok. O que é isso? É um sapato. O que é isso? É um tênis. Ok. O que é isso? É uma bola de futebol. Essa é uma bola de basquete. Isso para mim não basta. A mediadora não fica satisfeita com isso. Eu quero justificativas. Eu quero que a criança me diga por que o que me garante que isso é um vestido. O que tem num vestido que difere o vestido de outra roupa? É isso que eu quero que ela pense. Então, ser mediadora não é facilitar. Ser mediadora é complicar. E complicando, a gente gera o quê? A necessidade de pensar. Porque se é muito fácil, ela já vai adivinhar. E com adivinhação, a gente não aprende. A gente só aprende com desafio. Pensando sobre o desafio. Pensando sobre aquilo que eu não sei. Ou com aquilo que eu acho que sei. Né? Então, meninas, isso tem que ficar muito claro para você, tá? Quando eu faço a mediação, ou medeio, né, que é uma palavra esquisita, quando eu medeio, eu deixo esse estímulo mais acessível, mais compreendido, mais pronto para ser pensado. Então, com isso, eu quero dizer para você o seguinte, que toda tarefa deve ser mediada de forma intencional, sabe? Ela tem que ser significativa para aquela criança. Não basta você dizer só, pinta, faça essa tarefa. Não basta isso, gente. Não basta. Se isso bastasse, as nossas crianças tinham aprendido um pouco melhor. Não basta. A mediadora tem que deixar claro por que nós estamos fazendo aquela tarefa. Por exemplo, as minhas crianças, que eu brinco com essas cartinhas, eu digo, olha, hoje eu tenho um desafio. Nós vamos ter que descobrir o que tem de comum naquelas cartinhas. Tá? Então, o que tem de comum? Ah, é roupa. Ok. Então, não é só, sabe? Eu estou deixando a intencionalidade. Tá, então agora, é roupa. Mas como é que são essas roupas? Que cores elas têm? Qual parte do corpo que ela cobre? Você tem esse tipo de roupa em casa? Você tem um vestido vermelho? Transcendência. Gente, olha, eu podia ficar até meia-noite aqui só fazendo mediação. Então, assim, ó, nós, mediadoras, a gente vai selecionar um estímulo adequado a fim de garantir que a criança organize seu pensamento. E, mais para isso, a gente pode obter a atenção da criança por curiosidade, desafio ou interesse. Viram? Mediar, aparentemente, é fácil e divertido, né? Como eu faço aqui para você. Mas se você realmente quer se tornar uma mediadora de excelência, né? Uma mediadora para aprender a mediar bem mesmo, você tem que dominar, né, as funções cognitivas e as operações mentais e os critérios de mediação. Essa é a nossa base. Então, eu não sou aí uma mulher que venho aqui para a internet só falar para você de mediação. Né? Não, eu domino. Eu domino uma prática e uma teoria, né? Porque a mediadora ela tem que entender como o cérebro funciona. E a gente entendendo como o cérebro funciona, a gente vai usar a estratégia adequada para atingir aquela área que não está funcionando de forma adequada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande por me acompanhar e até o próximo encontro.